Shalom sobre a vida de vocês. Obrigado mais uma vez, Pastor Átila, pela oportunidade, por volta, esposo. E bom poder repartir com vocês a palavra de Deus. Estou voltando amanhã para Florianópolis e tudo que eu ouvi, todas as portas que Deus tem aberto até agora, tem sido de motivo de inspiração, de motivação, a gente implantar mais uma obra do avanço do reino de Deus aqui na terra, no estado do Rio de Janeiro. Acredito que nós vamos se ver mais algumas vezes, para estar mais próximo. Mas muito obrigado pelo tempo que eu passei aqui. Amados, o texto que eu vou repartir com vocês se encontra no profeta Amós, Velho Testamento, profeta Amós, profetas menores. Profeta Amós, capítulo 3. Profeta Amós, capítulo 3. Todos acharam? Amós capítulo 3, verso 3. O texto diz: será que duas pessoas andam de mãos dadas se não estiverem indo para o mesmo lugar? Vou repetir: será que duas pessoas andam de mãos dadas se não estiverem indo para o mesmo lugar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, mais uma vez pela oportunidade de ministrar, de entender, de ouvir a tua palavra. Fala ao teu povo, ministra diretamente aos nossos corações, cuida da nossa alma nesse momento. Deus, fala aquilo que vai testificar nossas almas. Deus, usa aquilo que é material, aquilo que está no plano da matéria, para ir de encontro ao plano espiritual das nossas almas. Só o teu Espírito pode fazer isso. Nós temos plena consciência, Deus. Não há homem nesse mundo, por mais capacitado, eloquente, carismático que seja, não há possibilidade nenhuma dessa pessoa convencer um homem de viver 100% do Senhor. Só o teu Espírito. A tua palavra diz em João que o Espírito do Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Nós convidamos nessa noite o teu Santo Espírito para ministrar os nossos corações. Se faça presente aqui. Nós damos liberdade da nossa parte, Deus. Nós, sabe, Deus, não estamos ou não criamos nenhuma resistência. Nós abrimos a nossa guarda, nós damos toda a liberdade. Deus, vasculhe o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, esmiuça o nosso interior, mexe com a nossa alma, nos leva a olhar como o Senhor vê, nos leva a ter os mesmos valores que o Senhor tem. Nós queremos, Deus, enxergar do ponto de vista do Senhor, não segundo o nosso, mas segundo o Senhor.
e nos leva a decidir segundo a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus, entrega esse tempo nas tuas mãos. Unge os ouvidos, unge a boca de quem vai falar, seja tudo feito para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Podemos aceitar. Eu gostaria que algum irmão que tivesse uma tradução diferente da minha pudesse ler esse verso, por favor. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Andarão os dois juntos se não estiverem entre eles com um acordo? A minha tradução está dizendo que, será que duas pessoas andam de mãos dadas se não estiverem indo para o mesmo lugar? Eu já ouvi muito esse texto usado em reuniões para casais, em talvez convites de casamento, talvez alguns conflitos sendo resolvidos, aconselhamentos pastorais voltados para esse texto. Eu já li esse texto inúmeras vezes. No seminário onde eu dou aula, onde eu sou pastor em Florianópolis, eu dou aula de profetas maiores e menores, e eu conheço um pouco do contexto aqui, conheço um pouco da história, mas parece que quando eu li esse texto ano passado, parece que esse verso saiu do contexto daquela época e é como se tivesse vindo para o nosso contexto hoje. É como se houvesse um despertamento dos meus olhos quando eu olhei isso. Por isso que eu trouxe essa palavra nessa noite, porque foi diferente talvez da ideia que muitas vezes nós estamos acostumados quando nós lemos esse verso, quando nós colocamos esse verso, quando nós aplicamos esse verso. Eu lembro um dia buscando o Senhor pela manhã, eu estava lendo o livro de Amós, e quando eu li esse texto, Deus ministrou algo muito forte no meu coração. Eu compartilhei, e nesse dia, quando eu li esse texto, eu falei para Deus: Deus, eu queria ter uma oportunidade de compartilhar isso para alguns líderes. E eu fiz essa oração. Um tempo depois, Deus me levou para compartilhar para uma liderança de um determinado grupo. Quando eu cheguei, não foi uma coisa programada, não foi planejado. Eu cheguei lá e o pastor líder chegou e falou assim para mim: pastor, vem cá, compartilha uma palavra para a minha liderança. Na hora eu lembrei e falei: eu vou compartilhar esse verso, esse texto. Foi muito bom para a minha alma, muito bom para a minha vida. Eu tive a oportunidade de compartilhar muitas outras vezes esse texto. É um texto que eu guardo com muito carinho. Eu fiz questão de colocar ele na minha lista de oração. Eu oro por algumas coisas, alguns ministérios, e sempre oro em cima desse versículo. E quando eu li esse versículo, vieram três coisas na minha mente. Vieram, sabe, como se Deus tivesse preparado isso aqui, essa interrogação, e viesse me respondendo da seguinte forma: eu acho que para andar duas pessoas, ela tem que ter como acordo, talvez em algumas áreas, talvez não todas. Eu, por exemplo, sou casado, tenho algumas áreas que minha esposa pensa diferente, é normal, não coisas que causam problemas conjugais, mas opiniões, cada um tem uma opinião. Mas a Bíblia, ela é referencial. Então, toda opinião relacionada às coisas de Deus, as opiniões, elas têm que começar e terminar na palavra. Se Deus deixou versículos nos ensinando determinados pontos, falando sobre determinados assuntos, ali é a nossa referência. Uma vez eu ouvi uma história de que um homem, ele navegava um grande navio, e nessa trajetória, durante a noite, ele avistou uma luz. E essa luz piscou, e segundo os sinais marítimos, sempre quando um navio maior está trafegando, está na sua rota, os barcos, as outras embarcações menores, elas têm por obrigatoriedade sair da rota do navio maior. E esse navio é um grande navio, um navio de carga. E o capitão, ele deu o primeiro sinal, respondendo ao sinal daquele que havia mandado para ele.
que sair da frente. Ele mandou o marinheiro lá na frente. E o marinheiro avistou e viu que era um sinal de alguma coisa menor. E ele avisou o capitão, e o capitão logo em seguida mandou mais um sinal. E a resposta novamente foi que era para o navio sair da frente. E o capitão ficou indignado e disse: mas ele está desrespeitando todas as regras, todas as leis marítimas, todas as regras de embarcação. E mandou o marinheiro novamente lá para frente do navio e fazer mais um sinal. E o marinheiro começou a fazer vários sinais. E o capitão, sem entender, nervoso, ele disse: eu não vou sair da frente. E aí, quando o navio estava se aproximando, o marinheiro veio correndo, gritando, para desviar. E o capitão não estava entendendo: mas eu não vou desviar, o menor tem que desviar. E aí o marinheiro disse assim: mas capitão, desvia, porque é um farol, é uma ilha. Sabe o que isso traz para nós? Muitas vezes nós estamos caminhando com Deus, navegando com Deus, e às vezes achamos que as nossas opiniões pessoais se sobressaem para aquelas opiniões que não podem mudar. Deus emite sinais para nós, muitas vezes para acertar nossa linha, nosso trato, a nossa navegação, direcionando a gente. Tem alguns sinais, tem alguns pontos, tem alguns faróis, amado, que não mudam. Por mais que eu tenha opiniões diferentes, a opinião da Bíblia é aquela opinião que não muda. E se eu continuar insistindo na opinião contrária à opinião da Bíblia, vai acontecer um desastre, vai acontecer uma tragédia na minha própria vida. Amado, é por isso que nós vemos, é por isso que histórias se repetem no nosso contexto, porque o contexto que nós estamos inseridos é um contexto do Evangelho, um contexto cristão, um contexto bíblico, e muitos desses desastres têm acontecido por causa disso, porque a nossa opinião tem entrado em choque com a palavra. Para que isso não aconteça, Deus levantou 3 sinais dentro desse texto aqui. Eu enxerguei, consegui enxergar claramente. Eu gostaria de repartir com vocês esses sinais. Quando eu li: será que 2 pessoas andam de mãos dadas se não estiverem indo para o mesmo lugar? Uma coisa que Deus ministrou no meu coração: se eu quero andar com Deus, se eu quero colocar minha vida no propósito de Deus, segundo aquilo que Deus quer, uma coisa que Deus ministrou no meu coração é: primeira coisa, você tem que ter visão. Visão é como eu vejo, visão é como eu olho, visão é como eu valorizo, visão é como eu enxergo uma pessoa, visão é como eu enxergo o reino, visão é como eu enxergo o mundo. Primeira coisa, nós temos que ter visão. E sabe qual foi a última visão de Jesus quando ele foi assunto aos céus? Você quer ver a tua Bíblia, Mateus 28? Verso 18 ao 20. Todos acharam? Mateus 28, verso 18 ao 20. Por favor, pastor, pode ler para mim? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, glória a Deus. Amado, visão. Um homem que vê como Deus vê, é um homem que vê aquilo que Jesus pediu, ordenou, autorizou. Aqui na minha Bíblia está comissionou. Ide, portanto, fazer discípulos. A nossa responsabilidade é fazer discípulo. Um homem de visão, um homem que anda com Deus, um homem que quer andar com Deus, ele precisa ser um discípulo, e o alvo da vida dele é fazer discípulo. Tudo o que eu faço tem que ter uma finalidade só. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E Deus é glorificado quando nós fazemos discípulo. Então, se eu acordo, no momento que eu acordo de manhã, até o momento que eu vou dormir, a minha visão deve ser uma só. Eu estou no trabalho com uma pessoa, eu estou mandando um e-mail, eu estou falando, a minha vida deve ter um foco só: fazer discípulo. Mas eu só posso fazer discípulo se eu for discípulo. Amado, presta atenção numa coisa, entenda bem uma coisa: nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Nós não podemos fazer a pessoa fazer aquilo que eu não faço. Eu não posso formar um caráter numa pessoa se eu não tenho caráter. Obviamente eu não posso fazer discípulo se eu não sou um discípulo. Nós vamos produzir aquilo que nós somos. Como andaremos com Deus se nós não formos discípulos? Porque a palavra diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E a responsabilidade da igreja não é simplesmente só fazer discípulo onde está. Ele estende isso, e lá em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz: o que ele diz lá? Atos 1, 8. Alguém lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, cada homem que diz que é cristão tem a responsabilidade de discipular pessoas aonde ele está, porque Jerusalém é a sua cidade, Judéia é o estado, Samaria são as localidades, até os confins da terra. Eu tenho que estar fazendo discípulo até os confins da terra. Mas como, pastor? Se eu moro no Rio de Janeiro, se eu moro em Florianópolis, sabe o que é? Cada pessoa aqui é responsável para ganhar o mundo para Jesus. Você tem que estar envolvido na obra missionária, ajudando, orando, pensando, influenciando. Eu pastoreei uma igreja de mais ou menos a frequência entre 60 e 80 pessoas. E muitas vezes na escola dominical eu falava: eu gostaria de um dia chegar aqui nessa igreja e pregar para minha esposa. Não tem mais ninguém. Chegar aqui não tem ninguém, não é porque todo mundo estava com preguiça de vir, não. Chegar e falar: mas cadê o pessoal da igreja? O pessoal foi para o seminário, foi fazer discípulo, foi para missões, foi ganhar o mundo para Jesus. Isso é bíblico, isso é a visão de Deus. Nós como igreja precisamos entender isso. A última palavra do mestre antes de ser assunto aos céus é como se ele tivesse chamado os mais chegados seus. Amado, é como se Deus tivesse chegado para nós, o nosso ouvido soprado para nós: igreja do Senhor, ide, portanto, fazer discípulos, porque toda autoridade me foi dada. Vai fazer discípulos, isso é uma ordem. Nós não precisamos ficar esperando Deus revelar isso, isso já está revelado. Eu não preciso ficar perguntando para Deus: Deus, será que é para eu fazer discípulo? Será que é para eu fazer parte da evangelização?
Se você chegar perante Deus e perguntar isso, sabe o que Deus vai te responder? Porque se uma pessoa fizer uma pergunta óbvia para você, você vai dar a mesma resposta, porque Deus é uma pessoa. O que você está esperando? Já está escrito. A revelação mais confiável que tem. Amado, eu acredito que Deus revela através de um homem. Deus pode revelar, Deus pode usar inúmeras formas de revelação. Deus pode usar até um animal, Deus pode usar qualquer coisa. Deus é Deus. Mas Deus não revela aquilo que já foi ordenado, que já foi revelado. Deus está esperando a igreja agir. Deus está esperando a igreja assumir o mesmo ponto de vista dele, andar na mesma visão, fazer discípulos, enviar pessoas, mandar pessoas, treinar pessoas, influenciar. Eu oro todo dia, eu tenho falado para Deus: Deus, me faz um líder inspirador e motivador, para conversar com uma pessoa, para despertar o coração dela para Deus, para inspirar ela, para motivar ela para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Visão. Como nós vamos andar em comum acordo com Deus, se nós estamos vendo do ponto de vista diferente de Deus? Fazer discípulo, ganhar o mundo para Jesus, influenciar para as nações, é nossa responsabilidade. Uma vez eu estava num culto de missões, eu fui desafiado por uma pessoa que estava na frente. Ele perguntou assim: quanto que você deu para a obra missionária nesse mês? Eu fiquei pensando: o que eu tenho a ver com a obra missionária? O que eu tenho a ver com a obra missionária? O que eu tenho a ver com essa opinião de Deus? E aí Deus me fez ver as minhas verdadeiras prioridades, o que era importante. Porque o que é importante para Deus, para mim, não era importante. E eu pensei: rapaz, eu preciso estar envolvido na obra missionária, eu preciso estar investindo na obra missionária. Sabe por quê, amado? Porque no Brasil hoje gasta-se mais com Coca-Cola, com chiclete, com ração de cachorro, do que com a obra missionária. Você sabia disso? As estatísticas comprovam, os estudos comprovam. A igreja tem gastado mais com coisas superficiais, fúteis, supérfluas, do que com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é concreto, com os valores reais da palavra. Se você deixa de tomar uma Coca-Cola e você manda aquele dinheiro para a obra missionária, talvez você vai estar cooperando para que R$1, R$2, R$3, R$4 chegar no campo missionário. Tá bom. Lá no seminário a gente estabeleceu 1% de toda a renda bruta do seminário. Todo mês a gente investe na obra missionária. O bruto é muito, as despesas também. Mas foi decidido, é 1%. E eu gosto de pensar, né? Lá no seminário a gente lava muito garrafa. Eu gosto de pensar, e eu compartilho muito isso com quem está lavando garrafa. Já lavei muito garrafa para vender produto de limpeza, que é o que é um dos nossos sustentos. Eu gosto de pensar, a gente vende uma garrafa média, uma garrafa daquela de 5 litros, por R$10. Então, se você lava uma garrafa e vende a R$10, aquela garrafa cheia de produto, e aquele 1% vai para missões, então quanto que é cada garrafa? 1%? 10 centavos. Então, sabe o que eu gosto de pensar? Que eu não estou fazendo sobra de Deus. Eu estou lavando uma garrafa aqui, eu estou mandando 10 centavos para o missionário que está nos confins da terra. Eu lavo 12 e estou mandando 20. Eu lavo
a segunda luz daquele farol que Deus me fez enxergar nesse texto de Amós, no capítulo 3, foi sobre temor. Primeiro, visão. Segundo, temor. E dentro de temor, não é medo de Deus, não é medo de pecar e ir para o inferno. Se eu tenho medo do inferno, eu não peco porque eu tenho medo do inferno, isso não é amor. Eu vivo para Deus, eu amo Deus, e se Deus até quiser me mandar para o inferno, que me mande. Que importa é eu amar Deus acima de todas as coisas. É claro que Deus nunca vai me mandar para o inferno. Isso é uma conjectura, isso é só uma ilustração. Mas sabe o que é? Temor vai muito além de medo. Temor é um respeito pelas coisas de Deus. Quando eu olho para temor, e o que Deus me fez ver nesse texto foi que temor, aquele que tem temor, está buscando Deus todos os dias, está com a sua vida em dia, buscando Deus. Uma vez eu discipulava um rapaz, esse rapaz ele morava nos Estados Unidos, ele converteu nos Estados Unidos, lá em New Jersey, e ele sempre me ligava, porque eu estava no seminário, dava aula, e ele não tinha, ficou meio que perdido. Era um rapaz que nós passamos uma época da nossa juventude juntos. Ele conseguiu meu telefone, me ligou, e eu estava discipulando ele pelo telefone. Eu perguntava para ele, o nome dele era Davi, eu perguntava: Davi, você tem lido a Bíblia? Era um cara que estava muito com sede de Deus. Eu falava para ele: Davi, você está lendo a Bíblia? Ele falou: eu estou lendo a Bíblia. Eu falei: como que você está lendo a Bíblia? Ele falou: rapaz, eu estou lendo Provérbios todos os dias. Eu falei: você está lendo um capítulo por dia? Ele falou assim: não, eu leio um versículo por dia. Eu falei: meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Para pensar uma coisa. Você hoje, se você hoje saísse da sua casa e você fosse se alimentar, imagina a refeição principal, o almoço, e você pegasse 1 grão de arroz, e você comesse aquele 1 grão de arroz, aquilo ia te dar algum sustento para a tua vida, para o teu vigor, para aquilo que você tem que fazer por dia? Ele falou: não. Eu falei: se todo dia você se alimentasse só de 1 grão de arroz, o que aconteceria? Eu ia morrer de fome. Sabe o que acontece com um crente que só lê um versículo por dia? Ele vai morrer de fome, fome espiritual. Ele vai secar, seu coração vai secar, você não vai sentir as coisas que Deus sente, você não vai conseguir ver aquilo que Deus vê, a palavra não vai ter o valor que ela tem, a Bíblia não vai poder ter os resultados que ela espera que você tenha na sua vida. Como é que nós podemos sustentar uma vida com Deus? Como é que nós podemos sustentar uma vida cristã se alimentando com 1 grão da palavra? Nós precisamos formar nossa mente com as opiniões de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós estamos envolvidos com a Bíblia, nós começamos a colocar as nossas opiniões, a formar as nossas opiniões, nós começamos a ver quem realmente Deus é, o como Deus pensa, como Deus age, o caráter de Deus é revelado na palavra. Você começa a ver aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta, o porquê que Deus fez aquilo, o porquê que Deus deixou de fazer aquilo outro. Nós começamos a entender. E sabe o que é? Quanto mais luz chega para nós, é mais responsabilidade de praticarmos. Mas quanto mais luz, melhor é para caminhar. Uma vez eu ouvi uma história de um homem, ele estava fazendo um pastor, ele foi numa cidade dos Estados Unidos, num lugar onde tinha muitas cavernas. E nesse lugar ele foi fazer uma visita, e eles desciam, fazia parte da visita, eles desciam com um grupo, com uma caverna muito profunda. Ele estava dizendo que à medida que foi descendo a caverna, ele falou que foi ficando escuro, muito escuro. E aí tinha algumas luzes, e eles foram descendo, ele falou que eles desceram numa profundidade de mais de 100 metros.
profundo. E ele falou que o grupo estava andando num lugar, na caverna, e aí o guia pediu para todo mundo apagar a luz. E aí todo mundo apagaram as luzes que eles tinham. Ele falou que tinha uma escuridão, que ele falou que parecia que dava quase que para pegar as trevas, assim, era muito escuro, muito. E nos Estados Unidos, não sei se você sabe, nos Estados Unidos o fósforo não precisa ter aquela parte de riscar da caixinha ali. O fósforo nos Estados Unidos ele risca num atrito, talvez com a roupa, em qualquer lugar. E ele falou que de repente naquele grupo uma pessoa puxou um fósforo e riscou o fósforo. E de repente aquele fósforo dissipou grande parte das trevas que estavam ali. E ele falou que naquela hora ele começou a enxergar. E ele viu que com aquele fósforo eles conseguiram caminhar. Mas o que isso ensina para nós? Amado, sabe o que a Bíblia diz? Que o mundo jaz no maligno. Você liga uma televisão, é uma influência, uma tentação, você passa na rua, uma coisa, você vai, e eu não sei se você já percebeu, quando você passa, eu observo muito isso, quando chega depois das 10 horas da noite, parece que o mundo da noite aparece. Você começa a ver coisas que você não está acostumado a ver, começa a aparecer pessoas que não aparecem de dia. Você liga uma televisão após as 10 horas da noite, já começam a passar coisas estranhas, coisas esquisitas, programas imorais, muitas coisas. Esse é o mundo que nós estamos, é o mundo que nós vivemos, é o contexto que nós estamos inseridos. Mas como que nós podemos manter a nossa vida cristã diante de tantas trevas, diante de tanta escuridão? Amado, recebendo e sendo luz. Porque quanto mais luz que nós temos de Deus, mais claro nós vamos caminhar. Menos trevas, melhor direção. Então o que o povo precisa? O que o povo de Deus precisa? O povo de Deus precisa da palavra. Nós precisamos nos comprometer com a palavra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por que em primeiro lugar quando eu acordo? Porque aquela hora ali o seu corpo já fez, o seu cérebro já fez um backup. Outro dia eu falei isso porque outro dia eu li uma matéria sobre o sono. E os cientistas do sono disseram que quando vai chegando a noite, o nosso corpo vai se preparando para dormir, nosso batimento cardíaco diminui, o nosso metabolismo diminui. Por incrível que pareça, a temperatura do nosso corpo diminui 1 grau centígrado. O corpo preparando, nós não fomos feitos para a noite, nós fomos feitos por dia. E aí ele diz que no momento que nós dormimos, o cérebro, ele pega toda aquela carga, tudo aquilo que ele recebeu durante o dia, é como se ele fizesse uma autolimpeza ali dentro do seu cérebro. Ele faz um backup daquilo que é necessário guardar, e muitas coisas ele vai eliminando nesse processo do sono. Todo dia quando você acorda, sua mente, na linguagem da informática, sua mente foi formatada. Ela está pronta para começar o dia. Então quando você acorda pela manhã e você entra em contato com a palavra, você está pegando o seu cérebro fresquinho, prontinho para receber as coisas de Deus. Buscar coisas em primeiro lugar. Sabe por que eu não aconselho você ler a Bíblia depois que você chega do seu trabalho? Porque o seu cérebro está a 1000. As informações estão a 1000. O dia já aconteceu. Se você for olhar nas grandes biografias dos homens de Deus, se você for ler sobre a vida de Jesus, Jesus buscava na alta madrugada. Um dia eu chego lá. Jesus não buscava na madrugada, Jesus buscava na alta madrugada,
2, 3 horas da manhã. Por quê? Porque o dia era pesado. E Jesus começava o dia em contato com a palavra. Ele ensinou isso para os seus discípulos. Sabe, eu não conheço nenhum homem de Deus que fez história nessa terra que não buscou Deus todos os dias. Não conheço. Já procurei homens que buscaram a palavra, homens que oravam todo dia. Mas isso não é exclusividade para alguns. Isso é para a igreja, para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Como é que nós vamos andar em comum acordo com Deus se nós não conhecemos as opiniões de Deus? Não conhecemos a pessoa de Deus? Não conhecemos a revelação de Deus? Não conhecemos o Deus que se revela através da sua própria palavra? Eu já dei aula de Velho Testamento, eu já dei aula, já estudei algumas coisas sobre culturas, costumes bíblicos, Antigo Testamento, e eu fico impressionado, principalmente quando eu começo a ler sobre a arqueologia bíblica, como que Deus preservou a palavra. Tantos livros se perderam, tanta literatura não sobreviveu ao tempo, e a Bíblia sobreviveu ao tempo. Se você tiver curiosidade um dia, você ler sobre os escritos do Mar Morto, você vai ver como que foi interessante Deus guardando a palavra dele para a nossa geração de hoje, ter oportunidade de ter um contato com ela. Deus guardou com carinho, Deus preservou. Mas será que nós correspondemos a esse cuidado de Deus com a palavra dele? Será que isso que aos olhos de Deus é tão precioso? Deus guardou, Deus usou homens, vidas se perderam. Porque os escritos de 1945, achados no Mar Morto em 1945, que testificou, é um achado arqueológico que testifica a veracidade da palavra. Mas o povo que guardou naquelas cavernas, em potes de barro, foram disseminadas naquela montanha pelo Império Romano. Vidas morreram, muitas vidas morreram para a palavra ser guardada. Será que nós damos o mesmo valor? Será que a Bíblia tem esse peso de valor? É valioso dessa forma? Ao ponto disso aqui ter sido escrito com o sangue dos mártires, disso aqui ter sido arriscadas, terem sido perdidas. Será que eu dou esse mesmo valor? Por que Deus fez isso? Porque Deus queria deixar essa revelação para nós, o povo dele. Isso é temor. Buscar Deus todos os dias. E sabe o que é? Dentro de temor é não ter nenhuma coisa mal resolvida na minha vida. O que é isso? Se eu tenho algum problema com alguma pessoa, um ressentimento, o que eu devo fazer? Perdoar. Pastor, mas muita gente fala assim: pastor, você não conhece minha história. Pastor, você não conhece o que aquela pessoa fez comigo. Se Deus fosse levar em consideração o que você fez para com Ele, Deus não tinha ido naquela cruz. E Ele diz: perdoa os nossos pecados, a oração que Ele nos ensinou. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Receber perdão é condicionado a eu perdoar. Jesus deixou bem claro isso. Não tem nenhuma coisa moral. O que você tem na sua vida mal resolvido? Sabe por quê? Porque um problema mal resolvido é um problema não resolvido. O que você precisa mudar? O que Deus tem pedido para você fazer? Talvez seja mais comprometimento com a obra dele. Talvez seja mais comprometimento em vir à casa dele, se dispor mais. Às vezes você tem trocado Deus por um compromisso muito inferior a vir ao culto, a uma reunião. Talvez um programa de televisão te anima mais do que vir para a igreja. Sabe o que é? Se você deixa ser influenciado por essas coisas, porque quanto mais contato com Deus, mais influência nós estamos recebendo de Deus, mais as nossas emoções estão se voltando para Deus.
Mas nós precisamos escolher Deus. Nós precisamos decidir Deus. Eu preciso fazer. Não é esperar que Deus, muitas vezes nós oramos, Deus, me dá fé para não faltar nenhum culto. Deus nunca vai fazer isso. Isso não está escrito na Bíblia. Deus fala, você quer ser fiel? Você quer ser comprometido? Se comprometa. Um dia Deus falou assim, eu escolhi você, Gideão. Você vai fazer minha vontade. Gideão falou assim, mas Deus, eu sou da menor tribo. Eu estou malhando trigo num lugar que se pisa, que se espreme para fazer uva. Deus bateu nas costas dele e falou assim, vai dessa tua força. Vai na tua força. Deus não vai mandar um anjo na sua casa para fazer cadeirinha e trazer você para a igreja, não, meu irmão. Deus fala e nós fazemos. Deus fala e nós decidimos obedecer. Deus é muito educado. Eis que estou à porta e bato, esperando a gente escolher. Sabe por quê? Porque João capítulo 14, verso 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Então, quem ama Deus é aquele que obedece. Nós mostramos a Deus, escolhendo, decidindo fazer o que Deus quer. Isso é a maior prova de amor de um cristão com Deus, quando ele escolhe fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Deus, mas eu estou com vontade de ir para a igreja, mas eu vou. Mas eu vou. Isso mostra que nós amamos a Deus ou não. Teve um rei da história dos reis interessante, o rei Uzias. O rei Uzias, ele revolucionou Israel. Para você ter ideia, já ouviu falar da catapulta? Ele foi uma das pessoas que aperfeiçoou essa ferramenta de batalha. Ele foi amigo, a Bíblia diz que ele foi amigo da agricultura. O cara fez um monte de coisa, revolucionou o lugar. E aí, quando ele estava desenvolvendo, Deus pegou. A Bíblia diz que Deus deixou Uzias para ver o que estava no coração dele, para ver o que ele ia escolher. A Bíblia diz exatamente isso. Deus deixou Uzias sozinho para escolher, para ver o que Uzias escolher. E eu fiquei pensando, Deus faz muito isso com a gente. Porque vai ter hora que nós não estamos sentindo vontade, vai ter hora que nós não estamos emocionados, nós não estamos sentindo que nós devemos ir. Mas muitas dessas vezes é Deus deixando a gente sozinho para ver o que nós vamos decidir. Porque, amado, falar que ama a Deus não mostra espiritualidade. Nós mostramos que nós amamos a Deus fazendo. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Esse é o que me ama. E por último, direção. Primeiro farol, visão. Segundo farol, temor. Terceiro farol, direção. Por que direção? Sabe por que direção? Porque o Deus está dizendo, como andarão os dois juntos? Se o Walter está indo para o norte, eu estou indo para o sul. E eu disser para você que eu estou andando junto com o Walter, o pastor Walter, é uma informação equivocada. Se eu digo que eu sou casado, a minha esposa está em Santa Catarina, mas eu moro no Espírito Santo, obviamente vai surgir uma interrogação na sua mente. Obviamente, o meu caráter conjugal, a minha vida conjugal, ela vai entrar em dúvida. Por
estão em locais separados, longe um do outro. Então, para um homem andar com Deus, ele precisa estar na mesma direção de Deus. E o que é direção? O que seria uma pessoa que está andando com Deus na mesma direção? Quando eu penso em direção, eu penso que se eu hoje posso fazer a obra de Deus e não estou fazendo, eu não estou na mesma direção, porque eu sou um empecilho. Eu não posso ser um empecilho para o Evangelho, para o reino de Deus crescer, expandir aqui na terra. Eu tenho que ser tábua de impulsão, eu tenho que cooperar de alguma forma no reino de Deus crescer. Eu tenho que ajudar, eu tenho que inspirar, eu tenho que motivar. Sabe o que é uma coisa? Se eu hoje posso fazer uma coisa para Deus, se eu posso fazer para Deus, e eu não estou fazendo, eu estou sendo pedra de tropeço para o Evangelho crescer. Se eu não estou lendo a Bíblia como eu tenho que orar, eu estou sendo pedra de tropeço. Eu não estou andando na mesma direção. O Evangelho não vai crescer, não vai expandir como tem que ser expandido. Se eu não oro, amado, eu não sei se os irmãos entendem oração, mas aqui é a arma mais poderosa que nós temos. Sabe por quê? Porque quando eu estou orando para uma pessoa se converter, talvez essa pessoa esteja a 4, 5 mil quilômetros daqui. Deus está operando uma obra lá. E eu gosto muito de pensar que quando nós oramos, nós nos fazemos comparticipantes de um atributo de Deus chamado onipresença. Isso é exclusivo de Deus. Doutrinariamente falando, isso é atributo pessoal, particular de Deus. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Não tem ninguém nesse universo que tenha esse atributo natural, só Deus. Mas quando eu estou orando, a minha oração vai alcançar um lugar onde eu não estou. De uma certa forma, eu estando aqui, eu estando em Santa Catarina, a minha oração vai alcançar uma pessoa a 4, 5, 10, 20 mil quilômetros de onde eu estiver. E se eu estou orando por várias pessoas, a oração está chegando a essas várias pessoas. Se eu estou orando por missionários, a minha oração está chegando do outro lado do mundo. Se eu estou orando pelo país, se eu estou orando pelo trabalho, se eu estou orando por um alvo, eu estou me tornando coparticipante da onipresença de Deus ali naquele lugar. E sabe o que a Bíblia diz? Tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Você não precisa sentir para pedir, para orar. Vida de oração não se sustenta em terreno de emoção. Se o homem de Deus, ele for orar só a hora que ele está sentindo que ele tem que orar, ele vai ser a pessoa mais frustrada na área de oração. Um dia eu estava lendo esse texto, de manhã eu estava buscando Deus, orando, eu falei, meu Deus, hoje eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. E eu dei de cara com esse versículo. Tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Por que eu falo isso? Esse ano eu estava dando uma aula de doutrina, um aluno fez uma pergunta na sala de aula, e eu respondi. No final da aula eu pensei, mas eu preciso estudar um pouco mais sobre esse assunto. Peguei meus livros de estudo, fiquei 2 dias estudando, minha cabeça parecia que ia cozinhar. Eu comecei a estudar, eu comecei a me aprofundar ali, comecei a estudar sobre os atributos de Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a mente de Deus, comecei a pegar vários pensamentos de vários teólogos, e aí eu comecei a entender coisas que eu nunca tinha entendido até aquele momento. Muitas coisas veio na minha mente, mas teve uma coisa que revolucionou a minha vida espiritual. Talvez uma coisa simples, eu já pensei várias vezes, mas dessa vez eu entendi um atributo de Deus chamado imutabilidade. Hebreus fala, a Bíblia fala. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Isso é a imutabilidade de Deus. Deus é imutável, Ele não muda. E eu comecei a pensar, Deus imutável. Eu comecei a pensar
que nós aqui na terra e Deus lá nos céus. O homem aqui na terra, emoções, sentimentos. Homem humano, homem sente. Tem hora que o homem está animado, tem hora que o homem está mais triste, tem hora que você acorda mais disposto, tem dia que você acorda menos disposto. O homem, nós somos assim. Homem, eu e você somos homens. Mas Deus, no plano espiritual, no plano superior, Deus não tem oscilação. Deus é imutável, Deus é constante. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será. E quando Deus diz, tudo quanto pedires, eu fiquei pensando, Deus me pede para eu pedir. Ele não leva em consideração em nenhum versículo de oração. Você pode procurar a palavra, você pode estudar sobre oração, você vai ver em nenhum versículo da Bíblia ele diz: se você estiver com vontade de orar, você ore. Se você estiver sentindo vontade de orar, você ore. Deus não leva a condição em nenhum momento a minha condição pessoal, se eu estou triste, se eu estou alegre. Deus só fala uma coisa: pede. Tudo quanto pedires. Se Deus lá no plano superior é imutável, imagina, hoje eu vejo uma necessidade, mas eu não estou com vontade de orar, mas sem vontade, eu pego e falo: Deus, faz aquela obra naquela pessoa em nome de Jesus. O que Deus vai fazer? Um Deus que não muda vai fazer. Imutabilidade. Amado, talvez você não esteja com vontade, mas Deus é imutável, Ele só está esperando. Pede, independente do que você está sentindo, independente da sua vontade, pede. Tudo quanto pedires, crendo, recebereis. E não se pedra de tropeço, para andar na mesma direção, não se pedra de tropeço com o irmão. De repente, para a salvação de um parente, para a salvação de um vizinho. Sabe o que isso me faz pensar? No meu testemunho de vida, na minha vida espiritual. Sabe por que muitas vezes um pai, uma mãe, um irmão, um tio não se converte? Porque não vê Cristo em você, não vê Cristo em mim. Isso é ser pedra de tropeço. É você talvez achar que eu vou tomar 1000 cafezinhos com o cara, para ganhar o cara, mas eu não oro pela alma dele, eu não vou ganhar o cara. Eu vou dar uma carona para um vizinho, vou levar para a igreja. Muito bom. Mas se você não orar e dar uma carona, não vai acontecer. A oração tem que vir primeiro que a carona. A oração tem que vir primeiro do que o café. Do que a visita. A gente tem que estar orando. Até para falar para a pessoa tem que orar. Visão, temor e direção. Como andarei eu com Deus se eu não tiver em comum acordo com aquilo que Deus pensa? Será que talvez eu sou aquele navio cheio das minhas opiniões, achando que Deus tem que se moldar as minhas opiniões? Eu vou dizer uma coisa, meu amado. 1 de Pedro diz: abandonai-vos as paixões da carne e amoldai-vos. Sabe o que isso significa para nós? A Bíblia não tem que se moldar segundo as minhas opiniões, é o contrário. É o homem, é a mulher de Deus, é a igreja que tem que se amoldar. É o homem que tem que se encaixar nos valores eternos da palavra. Então guarda isso no teu coração nessa noite. Como é que eu vou andar com Deus? Como é que eu vou andar em comum acordo com Deus? Se eu não consigo ver como Deus vê, se eu não tenho temor que eu tenho que ter por Deus e eu não estou na mesma direção de Deus. Amém? Vamos orar. Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus,